Vamos pegando aí a sua Bíblia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Já pegue sua Bíblia, fique aí no capítulo 6. Nós vamos passear por alguns outros textos da Bíblia para entender hoje o que está descrito aqui, que são os 7 selos. Os 7 selos do Apocalipse. Para nós entendermos o capítulo 6, é fundamental a compreensão aí do capítulo 5. Capítulo 4 e 5, que nós estudamos semana passada, lembram? Aqueles que não assistiram ainda, assistam lá no canal aí da comunidade Moinhos de Vento, que lá temos todos os que já estudamos agora. Esse é o nosso 5º encontro, e especialmente o último, quando nós estudamos lá sobre a visão da sala do trono, e estudamos sobre a entronização de Cristo. E aí você lembra que estava ali todos os seres, os 24 anciãos e assim por diante, adorando a Deus no trono, até que eles perguntam quem é digno, né, de pegar o livro ou o pergaminho, como nós vimos, de tomar esse livro e de abrir os selos. E então Jesus entra, e no momento em que ele toma o pergaminho, ele senta à direita do Pai, à direita de Deus, e ele ali é adorado. E então nós sabemos que nesse momento, quando Cristo tem ali a sua entronização, é o exato momento que aqui na Terra acontece o quê? Lembram? O Pentecostes. O Espírito Santo sai ali da presença, da frente do trono, diante do trono ali, e ele vem para essa terra quando acontece então o Pentecostes. E isso é muito importante, porque então nós temos exatamente o momento em que começam a se abrir os selos. Tendo em mente isso, que o momento da entronização de Jesus foi o mesmo momento do Pentecostes, nós entendemos que foi ali então, nesse momento do Pentecostes, que se abre o primeiro selo. Então, por isso que é importante a compreensão do capítulo 5. Mas vamos lá. Nós vamos estudar hoje os 7 selos e nós vamos ver que os 4 primeiros selos são bem diferentes dos 3 últimos. Na verdade, eles têm ali algo em comum, que é que toda vez que um dos 4 primeiros selos é aberto, surge um cavalo com um cavaleiro. Mas vamos lá. Vamos para o primeiro dos selos, capítulo 6 do livro do Apocalipse, o verso 1 e 2. É o que eu quero estudar com vocês agora aqui. Capítulo 6, verso 1 e 2. Diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui nós encontramos então a abertura do primeiro selo. Quando o primeiro selo é rompido ou aberto, surge um cavaleiro montado em um cavalo branco. E aqui tem algumas características. Esse cavaleiro ele está em um cavalo branco, com um arco em sua mão, e ele tem uma coroa na cabeça e diz que ele saiu vencendo para vencer. Existem aqui várias interpretações sobre este texto, sobre este primeiro selo. Algumas pessoas acham, inclusive, que esse seria o anticristo. Mas nós temos que entender que é quem que tem que interpretar o Apocalipse? A própria Bíblia. E quando nós vamos e deixamos que o Apocalipse seja interpretado pela própria Bíblia, nós vemos que ele não é tão difícil assim, e também a gente vai tendo ali um prazer ainda maior e sentindo a presença de Deus de uma maneira ainda maior quando nós deixamos que a própria Bíblia se interprete. Então, por isso, nós precisamos entender algumas coisas. Aqui diz que esse primeiro cavaleiro está montado em um cavalo branco. Na época de João, os imperadores romanos, quando eles queriam comemorar uma vitória, uma conquista sobre algum povo, celebravam essa conquista montados e desfilando, montados em um cavalo branco. Então a gente entende essa figura. Isso é algo que o pessoal lá no primeiro século, quando ouviu ou leu essa figura de imagem, eles imaginaram já que era alguém celebrando uma vitória, alguém vitorioso. Algumas vezes Deus também é retratado no Antigo Testamento em um cavalo, como um conquistador, como um vencedor, e algumas vezes, inclusive, com um arco também. A Bíblia fala com arcos e flechas. Algumas dessas vezes, nós não vamos ler aqui, mas você pode ler depois, por exemplo, Abacuque capítulo 3, no verso 8 a 13, tem uma descrição ali de Deus como montado em um cavalo, com um arco em sua mão. Salmo 45, verso 4 e 5,
e Apocalipse 19 também tem uma figura que nos lembra isso. Então nós vemos aqui que essa figura é de alguém vitorioso e que Deus é retratado dessa maneira algumas vezes também. Depois nós vimos que esse cavaleiro e o cavalo, na verdade, tem a cor branca. E no livro do Apocalipse, a cor branca é sempre associada ao quê? Ao povo de Deus e ao próprio Deus. Depois nós vemos outra coisa, nós vemos outra característica, que esse cavaleiro branco, ele vai, e no final do verso 2 diz, ele saiu vencendo e para vencer. Então há duas vezes ali a palavra vencer ou conquistar, dependendo da versão que você está lendo. Nós vemos aqui uma referência a Apocalipse 3:21. Assim como eu venci, Jesus falando, como eu venci e me sentei no trono do Pai. Então, uma referência a Jesus. O Apocalipse capítulo 5, nós vemos também ali que Jesus ele é adorado e é declarado digno. Por quê? Porque ele venceu. Então, nós vemos que essa questão do vencendo e para vencer é uma referência a Cristo. Então, quando nós vamos a esse primeiro cavaleiro, nós não temos aqui referência de anticristo, nada disso. Nós temos todas as referências que apontam para Deus, para o povo de Deus ou para o Evangelho. E quando nós vamos aqui para a abertura do primeiro selo, como nós falamos no começo, nós entendemos que esse selo foi aberto logo quando Pentecostes acontece, logo após a entronização de Cristo. E então, nós vemos que no Pentecostes 3.000 são convertidos, depois se tornam 5.000, e aí a Bíblia lá em Atos diz que diariamente vão se acrescentando mais convertidos. Nós temos Paulo que lá na frente diz que o evangelho estava sendo pregado a toda criatura na sua época, e nós entendemos então que esse cavaleiro nada mais é do que o evangelho sendo pregado de maneira vitoriosa. Então, nós entendemos que ao romper esse primeiro selo, nós temos aqui uma figura do evangelho sendo pregado. Então, esse primeiro cavalo, esse primeiro cavaleiro branco, ele simboliza o evangelho sendo pregado de maneira triunfante, de maneira vitoriosa. Mas vamos lá. Depois nós vamos voltar para entender de outra maneira aqui esse selo também, mas eu quero já ir para o segundo selo. Capítulo 6 do livro do Apocalipse, o verso 3 e o verso 4, nós encontramos aqui o segundo selo. Lá diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Aqui nós encontramos, então, mais uma vez, aberto o segundo selo e um daqueles 4 seres viventes que nós vimos lá no Apocalipse capítulo 4, que estão ali diante do trono, que nós entendemos que são seres celestiais, são arcanjos e querubins, como Isaías identifica quando ele vê a visão do trono. Então ele chama, vem, um desses seres celestiais, então, chama, vem. E então, quando vem agora um cavalo que não é mais branco, mas diz que esse cavalo ele é vermelho. E no original, esse vermelho significa vermelho flamejante. Essa é a cor original. E o vermelho na Bíblia normalmente corresponde a derramamento de sangue. E nós vemos que isso tem a ver com a missão aqui que foi dada a esse cavaleiro, que foi a missão de tirar a paz da terra para que os homens se matassem, então, uns aos outros, matassem uns aos outros. E também a Bíblia diz que foi dada a esse cavaleiro uma espada. Mas é interessante notar, e aqui é importante entender isso para evitar interpretações erradas, de que esse cavaleiro ele não mata ninguém. Você parou para prestar atenção nisso? É dado a ele uma espada, que é símbolo de guerra, mas a verdade é que o cavaleiro por si só não mata ninguém. A missão dele é tirar a paz da terra para que os homens se matem. Então, o cavaleiro mesmo, ele não mata ninguém. Ele tira a paz da terra. Então, os homens é que acabam, então, se matando. Mas, matando uns aos outros, na verdade, né? Mas nós precisamos lembrar outra coisa. Nós precisamos lembrar que esse segundo cavalo, o cavalo vermelho, ele vem após, ele segue o primeiro cavalo.
o cavalo branco, que nós entendemos que é a pregação do evangelho. Então, após esse primeiro cavalo branco, vem o cavalo vermelho. E então, nós entendemos que enquanto o evangelho é pregado, e até hoje é assim, enquanto o evangelho é pregado, pessoas aceitam a Cristo, são salvas por Cristo, porém outras pessoas não aceitam o evangelho. E outras pessoas, além de não aceitar o evangelho, se tornam opositores do evangelho, se tornam perseguidores do evangelho. Tendo isso em mente, eu quero que você deixe marcado aí Apocalipse, mas que a gente vá lá para Mateus. Abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 10. Nós temos um texto importante aqui para ler em Mateus capítulo 10 e já voltamos lá para Apocalipse, mas nós vamos ver que os selos, eles estão aí, tem como pano de fundo muitos outros momentos da Bíblia. Nós vamos ler alguns deles. Mateus capítulo 10, o verso 34 até o verso 36. Mateus capítulo 10, o verso 34 até o verso de número 36. Lá nós temos palavras de Jesus que dizem assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha aí que interessante. É o linguajar que nós estamos vendo lá no segundo selo. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, olha só. Nós vemos que a pregação do evangelho, ela traz vida, ela traz paz a quem aceita, mas ao mesmo tempo ela traz também perseguição. Então, toda vez que o evangelho é pregado de forma genuína, também gera perseguição. E como esse cavalo vermelho que traz morte, que traz essa perseguição, então nós entendemos que esse cavalo é refletido e esse cavaleiro é refletido quando há essa oposição e essa perseguição à pregação do evangelho. O segundo selo reflete essas palavras de Jesus de Mateus capítulo 10, que nós acabamos de ver. E toda vez na Bíblia que o evangelho é pregado, há sempre também, como consequência disso, a perseguição. Você pode ir para Juízes, nós não vamos ver, mas anote aí, depois você vai com calma. Juízes capítulo 7, 22, é algo que afirma isso. Isaías 19, 2, Zacarias 14, 13, depois entre outros textos, mas você vai ver que toda vez que o evangelho é pregado, existem pessoas que rejeitam e acabam se voltando contra o evangelho. Então nós entendemos que esse segundo cavalo que vem após, esse cavalo vermelho que vem após o cavalo branco, é o cavalo que traz oposição, que traz perseguição ao povo de Deus. Luciano levantou a mão, pode comentar aí ou perguntar, Luciano. Pode. Não, na questão aí do cavalo vermelho aí, cada selo aí, né, pastor, ele representa aí um período que a igreja passou, né? O interessante aí que esse cavalo vermelho aqui, na abertura do segundo selo, ele também representa ali um momento difícil que a igreja ali de Esmirna estava passando, né? Na questão das perseguições ali dos apóstolos, os mártires ali que eles matavam por causa da obediência da palavra de Deus, né? E eu achei interessante também que o próprio comentário assim, da Bíblia fala que esse selo começa com a morte do próprio apóstolo João, que foi o último apóstolo aí, né, que estava vivo. Então, achei bem interessante essa questão do cavalo vermelho, né? Ele representa o sangue ali derramado pelos apóstolos ali por causa da obediência. Momento difícil que a igreja estava passando por causa da perseguição. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Nós vamos chegar lá também. Eu vou falar também dessa aplicação histórica que nós temos no selo. Mas depois eu passo mais detalhes, mas isso que o Luciano falou tá correto. Então nós vemos o primeiro cavalo branco com a pregação do evangelho sendo feita pelo povo de Deus. Depois nós vemos a primeira consequência dessa desobediência ao evangelho, que é a perseguição. E aí há o terceiro selo. Vamos para o terceiro selo. Capítulo 6, versos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 6, versos 5 e 6. Vamos ver o que diz lá. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! E então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo:
uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Olha só, nós temos agora aqui, então, a visão do terceiro selo, que é também o terceiro cavaleiro, e agora esse cavaleiro, esse cavalo, na verdade, é um cavalo preto, que traz uma balança na mão, e que aqui uma voz diz uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que isso quer dizer? Primeiro, nós precisamos entender que trigo e cevada, e também o óleo e o vinho, na verdade, os grãos, o óleo e o vinho, no Antigo Testamento, eles eram os 3 maiores cultivos da Palestina, que era a região bíblica ali, né? A região onde Jesus viveu, onde o povo de Israel viveu. Eles eram um símbolo de existência, os grãos, o óleo e o vinho. Era um resumo de uma necessidade diária para se ter uma vida normal. Mais ou menos como arroz ou feijão para a gente, né? Ah, não, arroz e feijão tem que ter na mesa. É um resumo de algo que nós precisamos ter para ter uma vida normal. E então, isso era ali algo extremamente necessário e básico dentro daquele contexto local. Mas eu quero convidar você para ir para Levíticos. Levíticos capítulo 26. Levíticos capítulo 26, o verso 26 também. Nós temos um texto aqui importante que nós vamos ler ele agora, e se você quiser deixar marcado aí, pode deixar, porque daqui a pouco a gente vai voltar para ele de novo. Capítulo 26 de Levíticos, o verso 26 também. Aqui nós temos, no capítulo 26, Moisés falando ao povo de Israel o seguinte: se vocês obedecerem a Deus, vocês vão estar repletos de bênçãos. Vai ter muitas bênçãos para vocês. Só que aí, aqui, a partir do verso 14, ele começa a dizer, porém, se vocês desobedecerem, aí ele começa a dizer aqui uma série de coisas que iria acontecer também. E dentre essas séries de coisas, nós encontramos aqui no verso 26, do capítulo 26, o seguinte: quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso, ou aqui pode ser por medida, dependendo da sua versão. Comereis, porém não vos fartareis. Aqui nós temos exatamente a mesma expressão usada lá no terceiro selo, que é pesado por medida, né? Ou aqui por peso, como nós vimos. Eu quero convidar você para ir para Ezequiel agora. Vamos dar um pulinho lá em Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo 4 do livro do profeta Ezequiel. Vamos para lá, capítulo 4 do livro de Ezequiel, o verso 16 e o verso 17. Capítulo 4, verso 16 e 17. Ezequiel, capítulo 4, verso 16 e 17, diz assim: disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso, e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto. Porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Veja aqui mais uma vez a mesma expressão. Então aqui é uma questão de que se o povo desobedecesse, eles teriam essa falta. A questão aqui é uma só. Eles teriam fome. Essa é a questão. Aqui a Bíblia usa a expressão do denário. Você já sabe, foi usado bastante nos evangelhos, Cristo usou parábolas usando a questão do denário, que o denário era o salário de um dia de trabalho. Com um denário você tinha o suficiente para sustentar a sua família, tanto com alimento quanto com outras necessidades básicas por um dia, e uma família de 4 a 5 pessoas. Então, com um denário, você comprava comida suficiente para 4 ou 5 pessoas e provia o demais para casa ali tranquilamente. Porém, aqui, nós vemos no terceiro selo que um denário era suficiente para comprar 1 quilo de trigo, que isso significa comida para apenas uma pessoa. Então, nós vemos que um denário, que antes fartaria ali 4 ou 5 pessoas, agora poderia ser capaz de alimentar somente uma pessoa. Nós vemos aqui que é oferecido 3 quilos de cevada por um denário, que é esse salário por um dia, de um dia.
Na verdade, a cevada era uma comida secundária. As pessoas que eram um pouquinho melhor de vida, as pessoas que tinham um pouquinho de condição, elas usavam a cevada apenas para o gado. Era um alimento para o boi, para a vaca, para o gado somente. As pessoas que comiam cevada eram pessoas extremamente pobres, porque esse era um alimento para o gado, não para as pessoas. Então, nós vemos aqui que o alimento estaria escasso e sendo vendido por preços absurdos. E isso significa que o povo estaria passando o quê? Fome. Nós então entendemos que o terceiro selo é um período de extrema fome. E o que isso significa? Para que isso aponta? Nós entendemos ali que o primeiro cavaleiro era o evangelho sendo pregado, o cavalo branco. O segundo, cavalo vermelho flamejante, era a oposição, a perseguição ao evangelho. E agora nós encontramos esse terceiro cavalo, que é o cavalo preto, que ele aponta para a fome. E a verdade é que esse cavaleiro segue a rejeição do evangelho. Então, depois, o que vem depois da rejeição do evangelho? Uma grande fome espiritual. Então, nós temos aqui no terceiro selo um período de grande fome espiritual. E nós temos a cor preta, que simboliza o oposto da cor branca. Então, nós vemos que a cor branca é o evangelho, a pregação do evangelho. Agora, aqui na cor preta, nós vemos a oposição disso, ou seja, a ausência do evangelho, a ausência da palavra de Deus. Nós vemos que os grãos, várias vezes os grãos são simbolizados como a palavra de Deus. Lembra lá a parábola do semeador, que é a palavra que foi lançada e tal? O semeador lançando o grão é como aqueles que recebem a palavra de Deus. Então, nós vemos que esse período, então, é a questão da fome espiritual, da fome da palavra de Deus. Por isso é tão importante nós entendermos isso. Amós, capítulo 8, verso 11 a 13, depois você pode ler aí com calma, fala que haveria um período em que teria uma terrível fome da palavra de Deus. Mas após nós termos ali as medidas, né, de trigo e cevada por 1 denário, é nos dito no livro de Apocalipse o seguinte: e não danifiques o azeite e o vinho. O que isso significa? O azeite ou o óleo? Na Bíblia, e por isso que nós precisamos deixar a Bíblia interpretar-se a si mesma, óleo simboliza o quê? O óleo por várias vezes simboliza o Espírito Santo. E o vinho, você lembra a Santa Ceia, né? Quando você toma lá o suco de uva, simboliza o quê? O sangue de Cristo, que purifica os nossos pecados, ou seja, a salvação em Jesus. Então, isso nos diz o seguinte, que apesar de um período de fome espiritual, de falta da palavra, o Espírito Santo e a salvação ainda estão à disposição de todo aquele que crê. Mesmo em um período de fome, mesmo em período de falta da palavra de Deus, o Espírito Santo e a salvação em Jesus Cristo estão disponíveis a todos aqueles que creem. Mas vamos lá, o quarto selo é o último desses que são diferentes aqui, né? Que são diferentes dos outros três. Vamos para o quarto selo, então. Capítulo 6, o verso 7 e o verso 8. Lá diz assim: quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade. Essa mortandade aqui você pode ler em alguma versão, a pestilência, que faz referência a pestes, doenças, tá bom? Essa questão da mortandade. E por meio das feras da terra. Então encontramos agora o quarto selo, um cavalo amarelo, que tem o nome do seu cavaleiro como Morte. O inferno estava seguindo e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, fome, pestes e por parte das feras também. Então nós vemos aqui que essa cor amarelo, no original, é a palavra chloros, e essa palavra significa cor de cadáver. Ou seja, esse amarelo, traduzido como amarelo, não é o amarelo que nós conhecemos, mas é uma cor de um corpo que está se decompondo, cor de cadáver. Talvez a tradução seria de uma cor pálida, né?
que é como nós identificamos assim um cadáver. Essa é a cor de cadáver, que faz sentido com a missão que ele tem, né? Tanto que por isso o nome é morte, e ele é seguido pelo inferno, que nós sabemos biblicamente que nada mais é do que o lugar da morte. E então ele é destinado aí que ele destrua as pessoas por fome, pestes, espada e feras. E ele faz dano em 1/4 da terra. Então vamos recapitular. O primeiro cavaleiro, você lembra que é a pregação do evangelho. O segundo cavaleiro fala sobre a rejeição do evangelho e suas consequências, né? Essa perseguição. Depois, o terceiro cavalo, nós encontramos consequências adicionais da rejeição, que no caso é a fome espiritual. E nós temos o quarto cavalo, que agora fala sobre morte espiritual. Agora aqui nós temos finalmente a morte espiritual. Então veja que são estágios. Rejeitamos o evangelho, aí nos tornamos perseguidores, e consequência da falta do evangelho nós temos fome espiritual, e em consequência disso nós acabamos tendo morte espiritual. Essas são as consequências extremas da rejeição ao evangelho. Porém, nós temos boas notícias aqui, porque esse cavaleiro tem poder não sobre toda a terra, mas apenas 1/4 da terra, ou seja, o seu poder é limitado. E Jesus, no capítulo 1, como nós já vimos, aquela visão do Cristo glorificado que João tem, ele deixa muito claro de que ele venceu a morte e tem as chaves do inferno. Então, quando nós aceitamos a Cristo, ele nos resgata da morte espiritual e também da morte eterna, e nós nos tornamos vencedores sobre a morte, graças ao poder de Cristo. Então, nós encontramos nesses 4 primeiros selos aqui, pelo que nós vimos até agora, a questão da pregação do evangelho e as consequências da rejeição desse evangelho. Mas será que os selos falam sobre apenas apenas sobre as consequências de rejeitar o evangelho? E agora nós vamos entrar em outra aplicação, porque essa é apenas uma camada, uma parte, um nível de interpretação. Vocês lembram que quando nós estudamos sobre as 7 igrejas, nós estudamos 3 níveis de aplicação, lembra? E agora eu quero conversar com vocês sobre a aplicação histórica também, porque nós vemos aqui um paralelo muito grande dos 7 selos com as 7 igrejas. Por exemplo, o primeiro cavaleiro, nós vimos que ele era triunfante, ele saiu para vencendo e para vencer, e isso então pode representar os cristãos no primeiro século. Quando o Pentecostes vem, eles pregam de maneira triunfante, que acaba representando também a igreja de Éfeso, uma igreja triunfante. Quando nós vamos ao segundo cavaleiro, que é o que o Luciano comentou antes, nós temos ali o período do segundo e do terceiro século, que nós falamos aqui sobre a perseguição daquele cavaleiro ali, daquele cavalo, que é o vermelho flamejante, e nós temos a questão de Esmirna, da igreja de Esmirna, que representa também o segundo e o terceiro século, quando há ali uma perseguição muito forte ao cristianismo e aos cristãos. Depois há o terceiro cavaleiro, que tem paralelos muito fortes aqui com o quarto e o quinto século, quando nós temos ali a conversão de Constantino, quando o cristianismo se torna a religião do império, quando o cristianismo se torna popular e acaba que incorpora várias coisas da filosofia grega, várias coisas pagãs, como observação do domingo, mais tarde, enfim. Então, a igreja acaba sofrendo de fome da palavra de Deus, representando ali a igreja de Pérgamo. E quando nós vamos ao quarto cavaleiro, nós temos aqui uma representação da Idade Média, ou a Idade das Trevas, como ficaram conhecidas, né? Que foi um período de total morte espiritual, representado também pela igreja de Tiatira. Lembra que nós estudamos lá de Jezabel, que na verdade é a igreja onde se gasta mais tempo. Por quê? Porque ali a dificuldade, o problema veio de dentro, lembra? A dificuldade veio de dentro da igreja, com Jezabel. Então, da mesma maneira, na Idade Média, o problema veio de dentro da igreja, quando o cristianismo é morto e no lugar é colocado tradições, é colocado ali várias coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, então o cristianismo é praticamente morto. Então nós encontramos também paralelos históricos dentro dos 7 selos, mas é importante nós entendermos que não é apenas a aplicação histórica que nós temos mais do que isso, porque
nós temos nesses cavaleiros também a questão da pregação do evangelho e das consequências da rejeição. E voltando aqui ao quarto cavaleiro, nós vemos uma coisa interessante, eu quero destacar isso com vocês. Se você parar para perceber, o quarto cavaleiro, ele incorpora todas os outros problemas ali, as outras dificuldades que houveram nos dois cavaleiros anteriores. Você já parou para perceber isso? O quarto selo diz ali, olha só, verso 8, a última parte, que foi-lhe dado poder para matar, sobre a quarta parte da terra, para matar a espada. Lembra ali a questão da morte lá no segundo cavaleiro, a questão da morte, pela fome, lembra a fome? Terceiro cavaleiro, a questão da fome, e aí então coloca duas novas aqui, que é a pestilência e as feras da terra. Porém, você já aprendeu que a chave para nós entendermos ainda mais o Apocalipse é irmos aonde? Lembra? Irmos à Bíblia. E eu quero estudar com você algo muito importante, porque quando Deus fala do futuro, ele usa linguagem simbólica do passado, linguagem do Antigo e também algumas do Novo Testamento. Por que para falar de coisa do futuro, Deus ele usa linguagem simbólica lá do passado? Sabe por quê? Porque ele quer dizer para você e para mim que o mesmo Deus que estava lá no passado com o seu povo também estará no futuro com a gente. E lembra que nós falamos que íamos voltar para Levíticos capítulo 26? Vamos voltar lá, porque eu quero que você entenda algo importante aqui em Levíticos capítulo 26, dentro desse contexto do quarto selo e do quarto cavaleiro. 26, capítulo 26, agora vamos ler do verso 21 em diante. Lembram ali as quatro coisas incorporadas, né? Pelo quarto cavaleiro, que é a morte, a fome, a morte pela espada, né? A fome, a pestilência e as bestas. Olha só, tem um paralelo interessante aqui. Levíticos capítulo 26, o verso 21 em diante. Olha o que diz aqui. E se andardes, lembra que o contexto, né? O contexto é Moisés dizendo, se vocês seguirem e obedecerem a Deus, vocês vão ter um monte de bênçãos. Mas se vocês desobedecerem, vai acontecer algumas coisas. E agora ele diz aqui, se andares contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente a mim, comigo, eu também serei contrário a vós, e eu mesmo ferirei 7 vezes por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas nossas cidades, enviarei peste para o meio de vós, e serei entregues nas mãos do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Olha só, você viu aqui exatamente as quatro consequências ali. Primeiro, a questão das feras, né? Vos trarei as feras do campo, que nós lemos no 22. Depois, a espada, no verso 25. Depois é dito também ali a questão da peste, no verso 25, a pestilência. E, por fim, a fome, no verso 26. Então, quando o livro do Apocalipse fala isso para os cristãos lá do primeiro século, ele diz assim, que isso eram consequências da desobediência de Deus. Eram juízos de Deus por causa da desobediência. Mas olha só, vamos para 2 textos mais que eu quero ler com você. Ezequiel capítulo 14. Vamos lá para Ezequiel de novo. Ezequiel capítulo 14. Tem algo interessante aqui sobre esse assunto também. Ezequiel capítulo 14, o verso de número 21. Ezequiel 14, 21. Olha o que diz nesse texto. Ezequiel capítulo 14, 21. Nós vamos ler apenas 3 textos aqui, mas tem uma infinidade de textos que falam sobre esses 4 juízos. Olha só. Ezequiel capítulo 14, 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Olha só, ele chama de 4 maus juízos. Que juízos são esses?
a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém para eliminar delas homens e animais. Veja só, as mesmas 4. E aqui o profeta Ezequiel chama de 4 maus juízos ou terríveis juízos, dependendo da sua tradução. E vamos para Jeremias. Jeremias capítulo 53, verso 3. Jeremias capítulo 53, verso 3. Eu quero ler aqui com você um outro texto, e último texto aqui, para encerrarmos essa questão. Jeremias capítulo 53, o verso de número 3. Perdão, não é 53, né? Deixa eu ver. Ok, vamos. Mas assim, depois eu fico devendo esse texto para vocês, que eu provavelmente anotei errado aqui nas minhas anotações. Mas depois eu passo para vocês esse texto. Mas aqui nós temos a mesma referência a esses 4 juízos de Deus, só que agora aqui ele chama de 4 gêneros de males. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que isso são consequências de quando o povo se afasta de Deus. Toda vez que o povo se afasta de Deus, esses 4 males, eles já sabiam que era uma consequência disso. Toda vez que o profeta dizia assim, olha, se vocês se afastarem, os 4 terríveis juízos, ou os 4 gêneros de mal vão cair sobre vocês, então nós sabemos que esses 4 juízos, o povo de Israel saberia o que significava. E por que isso acontecia? Como que funcionava? O povo se afastava de Deus, e então Deus fazia o quê? Deus retirava a sua proteção. Quando o povo se afasta de Deus, ele rejeita a proteção de Deus, e então Deus retira deles a sua proteção. E então o que acontece como consequência disso? As nações vizinhas vêm com espada e dominam o povo de Deus. Como consequência dessa guerra, vem o quê? Qual que é a primeira consequência pós-guerra? Você olha esses países que foram devastados por guerra, qual que é a primeira consequência? Fome. Vem a fome. Depois da espada, da guerra, vem a fome. Depois da fome, começam a vir doenças, pestilências e consequentemente, a morte. E quando o povo começa a morrer, animais selvagens, então, são atraídos para a cidade. Então, você vê as 4 consequências: espada, fome, pestes e bestas ou animais selvagens. Essas 4 consequências do afastamento de Deus. Então, nós vemos que isso é uma linguagem bíblica e familiar lá para os cristãos do primeiro século. E você pode dizer, tá, pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Será que lá no primeiro século os cristãos entenderiam o que isso significa? Eu separei aqui uma citação de um historiador chamado Dião Cássio. E esse historiador, ele era um historiador romano, ele não entendia e nem conhecia nada, praticamente nada sobre o Antigo Testamento, só que ele faz um relato da destruição da Palestina e de Jerusalém no ano 132 depois de Cristo. E nesse relato da destruição de Jerusalém, olha só o que ele diz. 508 mil homens foram mortos nos vários ataques e batalhas, ou seja, espada. E o número daqueles que pereceram por fome, doença e fogo foi muito grande. Veja só, espada, doença e fome. Assim, quase toda a Judéia ficou desolada, ele relata, contando o que aconteceu. Um resultado do qual foram advertidos antes da guerra. E muitos lobos e hienas se apressaram uivando em suas cidades. Olha só, as 4 consequências: a espada, fome, doenças e, por fim, as feras selvagens que nós encontramos aqui, então, os 4 castigos de Deus, que nós chamamos de 4 maldições da aliança, é assim que são chamadas teologicamente. 4 maldições da aliança, que são, qual, lembram? Espada, fome, doença e feras selvagens. Nós encontramos aqui neste 4º selo. Mas entenda, não é Deus quem manda isso. Isso é uma consequência de Deus retirar a proteção divina de seu povo
e então, como consequência disso, nós temos os juízos ou as maldições da aliança. Mas aí, então, o que acontece? Depois que o povo, ele ora a Deus, que ele entende que ele está naquela desgraça ali tremenda, com morte, bestas, feras selvagens, então ele ora a Deus, e o que acontece? Nós vemos então, e eu quero citar aqui, depois você lê, Zacarias capítulo 1, verso 12 a 14, é um exemplo disso, que quando o povo de Deus, então, em desgraça absoluta, se volta para Deus, o que acontece? A ira de Deus, então, se volta para os inimigos de Deus. Quando o povo de Deus vem e clama a Ele, então Deus ouve a oração deles, eles arrependidos entendem a situação que estavam. Deus, então, agora transforma a sua ira, envia a sua ira aos inimigos de Deus. E é exatamente isso que nós vemos no 5º selo do Apocalipse. Os 4 primeiros selos, nós temos as maldições da aliança, que são direcionadas ao povo de Deus. Porém, no 5º selo, nós vemos, e nós já vamos ler, que o povo de Deus clama a Deus dizendo, até quando, Senhor? Até quando a gente vai ficar nesse sofrimento? E então Deus pede ali para o povo esperar. E no 6º selo, então, nós temos a ira de Deus sendo voltada aos inimigos do povo de Deus. Então, a aliança de Deus com o seu povo é o pano de fundo para nós entendermos aqui a questão dos 7 selos do Apocalipse. Então, eu quero convidar você para nós lermos o 5º selo e agora entrarmos aí na última parte do nosso estudo. 5º selo, capítulo 6 de Apocalipse, o verso 9 ao verso 11. Vamos ver o que diz lá. Capítulo 6, verso 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conversos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Nós encontramos aqui refletido a mesma pergunta que Daniel faz, depois você lê aí também, Daniel capítulo 12, versos 5 a 7, quando Daniel ele pergunta por quanto tempo vai durar essa aflição dos santos. E aí então é respondido a Daniel um período de tempo, que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós sabemos que isso reflete um período de 42 meses ou 1.260 dias, ou que nós entendemos que profeticamente são 1.260 anos. E esse período, então, de perseguição, de dificuldade, de morte espiritual, nós entendemos que aconteceu ali na Idade Média. Os 1.260 anos foram do ano 538 até o ano 1798, um período de intensa perseguição. Mas, então, vamos analisar algumas coisas. Quando o 5º selo se abre, João vê aqui as almas daqueles que tinham sido mortos. Almas embaixo do altar. Nós precisamos entender aqui uma coisa. Alma na Bíblia é a palavra nefesh, a palavra hebraica nefesh. Alma nunca significa um espírito, quando a pessoa morre, que os espíritos estão lá no céu. Não é isso. Alma na Bíblia, e aí é um estudo bíblico básico, que você já deve conhecer bem, alma é a pessoa completa. Fôlego mais pó da terra, aquela fórmula, né? Então, almas são seres, pessoas viventes, completo, não apenas espíritos de pessoas que estão mortas. Então, aqui, de uma maneira simbólica, ele vê pessoas embaixo do altar. Que altar era esse? Esse era o altar de sacrifício, porque toda a vez que o sacrifício do cordeiro era feito, o sangue escorria pelo altar e ia para baixo, corria para baixo do altar. E essa questão aqui do sangue deles, né? Estão clamando ao vingar o sangue. Nós temos uma linguagem muito parecida com o que aconteceu com Abel. Lembra lá? Abel, lá no início, que ele também, o sangue, clamava ali por vindicação de Deus, por justiça. Então, nós encontramos aqui que esse é o sangue daqueles que
morreram, os mártires, desde a época de Abel até ali, quase nos últimos dias, pessoas que o sangue clama por justiça. E aqui nós temos essa questão do clamar até quando. Na Bíblia é repleto de referências do povo de Deus clamando até quando, Senhor? Até quando nós vamos ter que esperar? Até quando? Tem um monte de referências na Bíblia e isso é muito clássico do povo de Deus se voltando a Deus e clamando por misericórdia. Então, nós encontramos aqui que eles pedem vingança sobre aqueles que habitam sobre a terra. Aqueles que habitam sobre a terra, então, é quem eles querem vingança. No livro do Apocalipse, essa expressão, aqueles que habitam sobre a terra, sempre se refere aos ímpios, aos inimigos do povo de Deus. E então, ao eles clamarem, o sangue desses mártires clamarem por vingança, né, por justiça sobre aqueles que habitam sobre a terra, Deus pede para eles que esperem e dá a eles vestiduras brancas. Isso quer dizer que Deus olha para eles e diz assim, olha, vocês estão recebendo a salvação, mas espera um pouquinho porque ainda não é o tempo, não é a hora. E aí então no final diz que ele fala assim para eles, no final do verso 11, até que também se completasse o número dos seus conservos. E olha só, quero que você preste atenção. Aqui há um erro comum que as pessoas leem isso aqui e dizem, olha, há um número de salvos. E aí então dizem, os 144 mil, então está esperando fechar os 144 mil, que a gente vai estudar na próxima lição. Mas está esperando. Essa palavra número não existe no original, tá bom? Esse foi um acréscimo de tradutores que colocaram aqui essa questão do número. Mas não existe um número. Deus não está esperando que complete seus 144 mil ou qualquer que seja o número. Não existe um número. Deus só disse, espera um pouco mais, porque ainda não é o momento, porque ainda precisam se salvar mais pessoas. Mas não existe um número específico. Em algumas versões mais atualizadas da Bíblia, inclusive, essa palavra número está ali em itálico ou entre colchetes ali, para entender que não está nos escritos originais, ok? Mas vamos para o sexto selo. No sexto selo, nós lemos o seguinte, do verso 12 em diante. Capítulo 6, o verso 12 em diante diz assim, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Nós encontramos então agora a resposta de Deus. No quinto selo, ele pede para o seu povo, para esses mártires, aqueles que morreram em prol da causa de Deus, que esperem. E então nós encontramos no sexto selo que Deus responde, então, às orações. Mas você entende que isso aqui, no contexto histórico, nós vemos ali que o quarto selo e o quinto selo ali era a questão ali da Idade Média, enfim, isso acontece logo depois da Idade Média. Então, como entender? Porque que começa a falar da volta de Jesus? Para nós entendermos isso, nós precisamos entender alguns eventos, como que foi dito aqui, o terremoto, o sol ficar escuro, as estrelas caírem pela terra. Eu pergunto para vocês, esses eventos são literais ou são simbólicos? Se nós pegarmos ali friamente o Apocalipse capítulo 1, verso 1, como nós vimos, que o Apocalipse é simbólico, vamos dizer que esses eventos são simbólicos. Mas nós não podemos ler a Bíblia de maneira precipitada e superficial, nós precisamos ir a fundo. E nós vemos uma palavra-chave aqui, porque quando você lê o relato, eu peço para que você olhe aí para a sua Bíblia,
você vê que no capítulo 6, o verso 12, ele diz assim: o sol se tornou negro como saco de crina. Preste atenção nessa palavra. A lua toda como sangue. Percebe? As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte. Prestar atenção nessa palavrinha como. Essa palavra, ela é um símbolo, um código no livro do Apocalipse, para significar que ali está se falando de algo literal, porque é usado algo simbólico para falar de algo literal. Como, por exemplo, você diz assim: meu filho canta como um passarinho. Percebe? Você fala algo literal, mas usa algo simbólico para ilustrar aquilo. Então, essa palavrinha como é algo chave aqui. Por isso que aqui está se falando de algo literal, mas não só por isso. Quando você vai para Mateus capítulo 24, o versos 29 a 30, a gente não vai ler, mas você conhece bem o que Jesus diz lá. Ele diz, depois da tribulação daqueles dias. E a tribulação daqueles dias, ele se refere à Idade Média, à Idade das Trevas. E aí ele fala exatamente o que nós vimos aqui, né? O sol escurecerá. Então, exatamente a mesma descrição que nós temos no sexto selo. Então, nós encontramos Jesus profetizando, não falando de algo simbólico, mas de algo literal. Quando você vai em Oséias, capítulo 10, verso 8, e Lucas, capítulo 23, verso 30, você tem aqui a questão dos ímpios, né, que vão fugir, vão pedir que os montes caiam sobre as cabeças. Então, são profecias que já estão descritas na Bíblia. Tudo reforçando para que essa questão do terremoto, do sol, das estrelas, são sim literais dentro desse contexto simbólico do Apocalipse. E nós sabemos que o terremoto que é dito aqui, nós acreditamos ser o terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755, o dia escuro que aconteceu lá nos Estados Unidos, no dia 19 de maio de 1780. Nós temos a chuva de meteoros que aconteceu no oceano em 13 de novembro de 1833. E esses eventos, então, desencadearam um grande despertamento espiritual. Nós encontramos nessa época um grande despertamento onde surgem as sociedades bíblicas e tudo mais. Então, nós encontramos um momento histórico que acontece aqui. Mas, no final do sexto selo, nós terminamos com uma pergunta. No final do sexto selo, é dito assim: porque chegou o grande dia da ira deles, em referência a Deus e o Cordeiro. E quem é que pode suster-se? Essa é a pergunta que termina o sexto selo. E aí, então, nós temos o capítulo 7, que é uma espécie de parênteses aqui, que se abre no livro do Apocalipse, para explicar e responder essa pergunta: quem é que pode suster-se? E esse parêntese nós vamos estudar no próximo estudo. Mas eu quero ler com você o último selo a ser aberto, que é o sétimo selo, e esse é o último verso que nós vamos ler, capítulo 8, o verso de número 1. Lá diz assim, a abertura do sétimo selo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Aqui no sétimo selo nós temos então a referência à volta de Jesus. E esse silêncio no céu é algo que o livro do Apocalipse não explica. Mas quando nós vamos, por exemplo, a Sofonias, capítulo 1, verso 7, quando nós vamos, por exemplo, a Zacarias, capítulo 2, verso 13, toda vez que Cristo, ou que Deus, ele se levanta para dar um juízo, para um julgamento do povo inimigo de Deus, dos inimigos do povo de Deus, então a Bíblia diz que há silêncio no céu. Então, essa referência ao silêncio no céu, no último selo, é porque Cristo se levanta agora para finalmente fazer juízo aos inimigos do povo de Deus. Finalmente responder ali as orações dos santos, dizendo assim: até quando, Senhor? E então agora todo o universo, todo o céu para em silêncio para ouvir e ver finalmente o juízo de Deus sobre os inimigos do povo de Cristo. Por isso, nós entendemos que o sétimo selo, então, é finalmente a volta de Jesus. Nós vimos que muitas vezes nesse mundo de dificuldades que nós vivemos, nós perguntamos para Cristo: até quando, Senhor? Até quando nós vamos passar por essas dificuldades? Até quando nós vamos enfrentar pestes? Até quando nós vamos enfrentar fome, morte?
Mas Deus, ele diz assim para a gente, espera um pouquinho mais. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter que esperar, quanto tempo ainda vai ser, nós sabemos que será breve, mas nós não sabemos quanto tempo. Mas nós sabemos que em breve Jesus vai voltar para resgatar a cada um de nós. Independente de onde estivermos, independente se nós estivermos perseguindo aos cristãos, de certa maneira, por não obedecermos a Cristo, se nós estivermos com fome ou morte espiritual, Cristo pode nos salvar, pode nos resgatar. E ele em breve vai voltar para fazer justiça ao povo de Deus. Luciano, pode falar e depois oramos para encerrar aí o nosso estudo. Podemos dizer que estaremos dando por tudo de novo, pastor. Algumas coisas já estamos passando, né? Vamos ter perseguição também pela frente. Então a história se repete. Só que agora a história se repete com nós mais próximos da volta de Jesus. E nós estamos mais perto aí do 7º selo de qualquer outra coisa, né? Então a história está se repetindo novamente. Era esse meu comentário. Exatamente. Lembra que é a aplicação universal, né? De que há um encontro na história também dos selos, assim como as 7 igrejas, mas dentro desse contexto geral da história, nós nos encontramos também de maneira pessoal, às vezes sendo perseguido, às vezes sendo o popular, às vezes sendo triunfante, mas a verdade é que independente disso, Deus ou Cristo logo vai voltar para nos buscar. Amém? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem algum comentário mais? Ou oramos para encerrar? Vamos orar então? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de abrir a Tua palavra, de estudar o livro do Apocalipse, que é visto por muitos como difícil, muitos o veem com medo, mas ao estudarmos, ao abrirmos a Tua palavra, entendemos que o Senhor nos traz esperança, que o Senhor nos traz conforto, e que mesmo com as dificuldades que enfrentamos hoje, o Senhor muito em breve irá se levantar para trazer juízo, para trazer vitória e finalmente nos dar a vida eterna. Pai, abençoe cada um de nós e que esse estudo de hoje sirva como conforto ao nosso coração, para que ainda no restante dessa semana e no restante de nossa vida, nós tenhamos a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Isso nós temos, além de uma bênção especial sobre cada um daqueles que aqui estão nessa noite. E o fazer em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, deixa eu liberar aqui o microfone. Se não liberou o seu, libere aí. Uma boa noite